Olha, conforme nós aprendemos na temporada anterior com o Sr. Lantz, a arrogância precede a queda. E é justamente o que a gente vê no episódio 106 de Beyblade X. Vamos conversar um pouquinho sobre as cenas e sobre tudo que aconteceu nesse episódio no vídeo de hoje. Eu sei, estou um pouquinho atrasado, mas estou me recuperando. Vai dar tudo certo. Vem comigo porque esse episódio tem muita coisa legal pra gente conversar. Eu tava ansioso pra fazer esse vídeo. Só deu tempo agora, peço desculpas, mas vamos que vamos. Episódio 106... Conforme nós havíamos visto no episódio 105, nós temos aqui o desafio que esses dois desgraçados desses gêmeos da família Cross acabaram fazendo em relação ao Persona. Depois de derrotar o Ginro, depois de derrotar a Sigrid, depois de derrotar o Ciel, aquela coisa toda. Então eles propõem o desafio pro time Persona. Não somente pro Blader X ou pro Jackson no caso, mas pro time Persona como um todo. Também tivemos a entrega de um Beyblade novo que a Multi e a Nine fizeram juntas no anime, que é o Emperor Might, e os meninos ficaram chocados se perguntando de quem era o Bey e tudo mais. Comentei sobre isso no episódio anterior, que foi muito legal da parte deles, do anime, pelo menos do time que faz ali o roteiro pro anime, ter escrito dessa forma, as duas trabalhando juntas e uma conhecendo melhor o trabalho da outra. Pô, maravilhoso. Então o episódio começa diretamente no Komaba Sushi. Estamos em casa. Komaba Sushi, a gente sabe, é aquele momento que a gente se sente aconchegante, se sente tranquilo, mas os treinamentos não param, eles estão realmente se esforçando para trazer o máximo que podem de desempenho das peças novas. Então você vê aqui que o Reaper Incendio do Robin já tá com a Operate, você vê que o Wizard já tá usando a Might, Multi e Robin aqui testando suas habilidades, e aí todo mundo concentrado em trazer ou extrair o máximo de desempenho dessas peças novas que a Multi criou, em conjunto com a Nine, obviamente. E aí, seguindo Multi um pouco cansada, mas estão felizes. Você vê que a Multi e a Nine o tempo todo estão falando que tá dando certo, que as peças estão funcionando, que cada um tá aí se direcionando melhor pro seu desempenho específico. Tá bacana, o trabalho tá bem feito. É claro que o louco, doente por batalhas do Jackson também tá empolgado para jogar com o seu Drum Brave novo, utilizando a Heavy. Então ele pulando ali na arena, falando, por favor, agora é a minha vez, vamos lá. E o Robin aceita o desafio, vão lá treinar mais um pouco e tudo mais. De repente, Meiko falando que foi decidido a data da batalha que foi feito o desafio. O Persona tinha aceito o desafio, aquele vídeo maravilhoso que eles gravaram de resposta para os Cross. Basicamente o que acontece aqui é que foi feita então a decisão de onde e quando será feita essa batalha. E quem anuncia para o público geral essa batalha é a Ichigo, ou que é chamada aqui na dublagem, e ela começa a falar a respeito dos times, do desafio, da família Cross que apareceu e que tem derrotado todos os Bladers profissionais até então, desmoralizado o nome dos Bladers profissionais. Lembrem-se, isso aqui é plano do zero, ele já quer desmoralizar. Mas aí o time Persona vem e aceita o desafio com o Robin à frente. Esse aqui, olha, é o Robin dos sonhos da Ela não via a hora do falador realmente falar aquilo que ela sempre quis que ele falasse. E nós temos então os fãs, digamos assim, quase haters, né? Assistindo aqui ao time Persona respondendo aquele convite, aquele desafio. Não só eles, claro, mais pessoas chegam ali para assistir o vídeo que está sendo transmitido nesse exato momento. E lembrando que derrotaram o Ginro, derrotaram o Ciel, derrotaram a Sigrid e também o Titus. Eles estão dominando todo o cenário, eles estão acabando com os Bladers profissionais e isso é muito problemático para a Torre X, porque isso aqui desmoraliza, isso aqui tira completamente todo o empenho que eles têm em transformar o Beyblade em algo profissional, em algo que tem a questão dos patrocinadores que investem ali nesses Bladers e tudo mais. Então eles estão cumprindo com o plano do zero de desmontar, de desmembrar completamente toda essa ideia de Blader profissional. Eles querem mudar esse cenário como um todo, destruir para reconstruir, esquema Bottleman DX para quem assistiu. De repente, tela preta. Acabou a Ichigo, acabou a foi embora, mas surge uma nova Ichigo, uma nova uma sombria com as roupas em preto, linda, tá? Gostei da personagem, ficou bonitinha, mas uma personalidade meio agressiva, uma personalidade meio convencida demais. Ela que é a Ichigo, ou a da nova Torre X, onde ela vai também fazer o anúncio, o mesmo anúncio que a Torre X padrão tava fazendo, só que agora com essa Ichigo diferentona aqui. Mas antes de fazer o anúncio, antes de ela fazer o trabalho dela, ela começa a falar dos hobbies dela. Ah, o meu livro favorito foi escrito pelo Zero Cross, é aquela coisa. E aí, não sei o que, eu faço não sei o que, começou a se achar demais.
mandaram no ponto dela: trabalha aí, minha filha, faz os anúncios. E ela, meio de saco cheio, fala: porra, sério, tem que trabalhar? Então vamos lá. Faz o mesmo que a outra Ichigo tava fazendo, faz a mesma coisa. Apresenta o time Persona, fala que eles não são grande coisa, mas aceitaram o desafio, vão perder mesmo assim, puxando sempre a sardinha pro lado da nova Torre X do Zero Cross. E aí um comum padrãozinha que nós conhecemos volta. Ela não sabe o que aconteceu, sofreu um apagão ali, de repente ela fala: pô, eu acho que eu tô sentindo que o meu trabalho tá sendo ameaçado também. Não apenas os Bladers profissionais, não apenas os patrocinadores, mas também as inteligências artificiais da Torre X padrão estão com seu emprego em risco, estão sendo ameaçados pela nova Torre X. Aí no meio da noite, Multi recebe uma ligação de alguém que quer conversar com ela. Toguro é o cara que está conversando aqui do outro lado da linha, e é estranho, a Multi fala: pô, não é comum você ligar pra gente desse jeito, o que tá acontecendo? Ele tá preocupado, porque ele viu que o Titus perdeu de uma forma até meio humilhante, digamos assim, e ele tá preocupado com o time Persona, falando, né, perguntando pra Multi se eles têm chance de vencer mesmo, se não é só um blefe ou uma coisa assim, não. Ele tava preocupado e ele ligou também para passar algumas informações a respeito do Soul Eclipse, e a Multi meio que fala: não, tá tudo bem, eu já sei, porque nós temos do nosso lado uma pessoa muito especial e que conhece muito bem esses caras aí, principalmente esses bens, que é obviamente a Nine, que foi pro time Persona agora a partir disso tudo, e então eles estão super tranquilos quanto a conhecer o Beyblade do oponente. O Toguro fala que, pô, então eu liguei à toa, não sei o que, tava me preocupando à toa, mas por favor, mostrem para essa família Cross a imponência e a importância dos Bladers profissionais. E é basicamente o que a Multi quer fazer. Ela não vai baixar a cabeça não, mas achei fofa a ligação do Toguro e, assim, preocupação dele em relação ao time Persona. Quanto ao Titus, ele fala que, pô, nem ele, né, Toguro, e nem a Diane Strong, que é a Chopin na versão japonesa, estão, assim, abalados. O Titus também não vai se deixar abalar por isso, eles vão seguir em frente, vão seguir batalhando, tá tudo bem, porque o evento que se aproxima é importante. Aqui é decisivo se o time Persona vai conseguir defender a honra, a imagem dos Bladers profissionais, ou eles vão perder e aí vai ser a desmoralização completa da Torre X padrão e dos Bladers profissionais, porque afinal de contas a família Cross está fazendo uma limpa na Cidade X, está vencendo todos os profissionais para mostrar que eles têm não apenas a tecnologia do futuro, mas as habilidades para derrubar qualquer Blader que se diz profissional. Chegamos no dia do evento, estão aqui 0 e 1, os dois apresentadores de inteligência artificial da Torre X, para apresentar os times, para apresentar os desafiantes, para que o evento comece de vez. Na apresentação nós temos então 3 Cross e 4 Cross, os gêmeos que usam um único Beyblade, segundo eles, e fazem a sua entrada padrãozinha que nós já conhecemos, os dois carregando aqui no estojinho o Soul Eclipse que nós já conhecemos, mas um detalhe bacana, tá todo mundo preocupado, tá todo mundo meio chateado, triste, confuso com toda essa situação, mas estão contra a família Cross, que diz que quer destruir a Cidade X. Então no que eles entram, todos da plateia em silêncio, aquele silêncio ensurdecedor e que a torcida não tá nem um pouco empolgada para ver esses caras aqui batalhando. Mas do outro lado, quando o time Persona é apresentado e nós percebemos que a Nine também vai fazer sua entrada aqui junto com o time padrão, todo mundo vibra, todo mundo fala: vai lá, vocês conseguem, é isso aí, estamos do lado de vocês, estamos torcendo por vocês, etc. Todo mundo vibrando, muito barulho na Torre X. E peraí, quem que é aquela garota lá? Quem que é aquela lá? Ela tava no vídeo, que eles aceitaram o desafio, mas quem é? E aí um faz a apresentação falando: olha, desculpa a apresentação tardia, mas essa daqui é a nova integrante do time Persona, a Nine Cross. Sim, pelo nome, ela é da família Cross também, mas está com o time Persona. Peraí, o que tá acontecendo? Todo mundo fica confuso, fica aquela coisa meio estranha. Obviamente, o 3 e a 4 também entram nessa e começam aquele bullyingzinho de irmãos que eles sempre fazem. Olha só, você tá por aqui, Nine, vai dizer que você tá chateada por ser a mais fraca da família e decidiu cair fora e nos trair. Mas ó, se você voltar pra família, a gente segura um pouco a onda, a gente não vai te encher tanto o saco e não sei o que. Isso é aquela provocaçãozinha. Lembrando que no episódio anterior eles estavam em cima do 8, enchendo o saco dele porque ele perdeu, porque perdedores não valem nada, porque eles são superiores e o pai deles confia mais neles do que no 8, aquela coisa que ficou meio, sabe, o 8 continuou puto
E eles continuaram tirando sarro da cara dele. E aqui é a mesma coisa, eles começam a tirar sarro da Nine, coitada, que tá ali com o time Persona dessa vez. Mas ela se opõe a eles dessa vez e fala o seguinte: não importa, o negócio é que se vocês vencerem, o Zero vai dominar o futuro, e isso não é o que eu quero, não é esse futuro que eu quero. Multi e Robin estão muito orgulhosos da imposição da Nine em frente aos irmãos. Ela parece que teve um pouquinho mais de coragem para se impor desse jeito, que é muito legal esse olhar de admiração dos dois. Mas é claro que eles continuam, porque eles não vão descer do salto nesse momento. Eles vão falar: então, olha, sinto muito te informar, mas o futuro é inevitável e o nosso pai já viu tudo que vai acontecer, então ó, isso aqui não vai valer de nada e a gente vai ganhar mesmo assim. Entra o nosso maravilhoso Blader X Jackson Cross falando: então, que tal vocês pararem de conversinha, porque isso aí não vale de nada. Esse Zero Cross aí não vale nada, não é ninguém, vamos batalhar, o importa é que vai ser divertido. Quebrou o clima, acabou com a pose dos gêmeos, acabou com tudo. É o jeito que ele sempre faz. Para de conversinha, para de blá 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 e vão batalhar de uma vez, irmão. Eles ficam meio bravinhos, né? Isso aqui desmontou completamente, deu uma rasteira nos irmãos que foi bonito de ver. E o Jackson se toca que ele falou um pouquinho demais. Talvez ele tenha provocado os oponentes um pouquinho demais. Peraí, não era isso? Não tá bom falar desse jeito? Então que tal eu falar que o aprendiz vai vingar o seu mestre, que foi humilhado pelos gêmeos, inclusive, lembra? No riozinho, catando bait, pô, situação complicada. Mas aqui ele então faz isso, essa pose, essa ceninha aqui, e o pessoal não cai nessa. Ele fala: pô, você só quer uma desculpa pra batalhar, né? Independente do que você falar, é só pela batalha e mais nada. Porque o legal do Jackson é justamente o fato de ele encarar o Beyblade não como algo incrível, mágico, super, sabe? Não, pra ele é um jogo. Ele tá se divertindo nesse jogo e ele vai continuar jogando. Acabou. É isso, tem mais nada. Vamos para um pequeno flashback aqui, quando os gêmeos interrogam o Zero falando o seguinte: ó, não é mais fácil a gente simplesmente revelar a identidade do Blader X, porque eles sabem que é o Jackson. Mas, se revelar dessa identidade, então ele vai perder o seu posto, a sua posição de profissional. Provavelmente a Torre X não vai gostar da situação e vai tirar ele de jogo. Mas não é isso que é legal. O Zero não gosta muito da ideia e ele fala o seguinte, virando pra trás com os pezinhos batendo na cadeira, ele fala: ó, o que é mais legal? Vocês simplesmente revelarem a identidade dele e ele ser jogado de escanteio, ou não é muito mais legal humilhar ele, vencer do poderoso Blader X em frente a todo mundo, numa transmissão, em frente à plateia, numa batalha oficial? É muito mais humilhante. E esse desgraçado sabe muito bem do que tá falando, porque faz sentido. Pô, só tirar de jogo parece uma coisa meio suja, parece uma coisa meio Shiroboshi das ideias, como foi tentado anteriormente. No caso aqui, ele quer simplesmente mostrar que os Cross são mais fortes e não jogam sujo. Eles querem batalhar limpo, mas eles querem provar que são muito mais fortes, e por isso é mais interessante vencer a batalha. Mas os gêmeos sentem que, apesar daquela energia engraçadinha que o Blader X possui, ele tem aura, e essa aura é imponente, tanto quanto a do Zero. A todo momento o anime faz esses paralelos do Jackson com o Zero, o quanto que a vibe dele, as palavras que ele usa, a forma como ele se comporta acabam sendo muito semelhantes às do Zero. Isso é muito para provar que ou é pai e filho mesmo, ou um clone? Não sei, vou deixar esse chapéuzinho de alumínio aí pra você usar se quiser. Mas enfim, beleza então, vamos pras regras. Mesmas regras que nós tínhamos ali contra o Ginro. Cada um batalha de uma vez, precisa de 2 vitórias e não sei o que. Não. Batalha tripla. Que negócio é esse de fazer um por vez? O Jackson tá tão empolgado, ele tá tão maluco pra querer vencer, pra querer usar esse Drum Brave dele de uma vez, que ele desafia os dois ao mesmo tempo. Vem os dois. Quero nem saber. Eu adoro esse personagem, ele é muito bom, cara. Eles ficam surpresos nos momentos em que o Jackson tá desafiando. A gente tem o reflexo deles no capacete do Blader X. E é normalmente nesse momento que a gente sabe que por trás desse capacete tem aquele olhar psicopata que ele usou no final da 2ª temporada. Aquele olhar que intimida o oponente e que aqui o oponente não tá vendo. Então aqui ele tá um pouquinho mais contido e a surpresa dos gêmeos é genuína. Ficam bravinhos, não gostaram de ter sido desafiados desse jeito, de uma forma tão humilhante, porque, pô, o Jackson não respeita eles como oponentes, ele quer batalhar com os dois. Isso meio que libera aquela energia que tá nos genes deles, e eles também têm essa aura de
vamos lá. Aquele negócio de aura de espírito Blader, aquela coisa meio assassina que o Ginro havia comentado episódios atrás. Então beleza, vamos os dois, cada um com o seu Soul Eclipse. Deveria ser um bem pros dois, mas cada um a seu modo. Ali temos o Double Upper, Double Smash, a gente conhece como funciona o Soul Eclipse e eles vão pra batalha assim mesmo. Blader X já puxa o seu Drum Brave Heavy, nós notamos claramente aqui que ele tá com o douradinho, e aqui nós temos mais uma surpresa pros gêmeos e um momento interessante. Ele tá com um bem diferente, ele tá com alguma modificação que não foi comunicada a eles, assim como foi na batalha contra o Ginro, porque aparentemente o Zero já sabia que isso ia acontecer. Bom, afinal de contas ele prevê o futuro, ele sabe das coisas, e não comunicou aos filhos. Já é a segunda vez que o Zero, não vou dizer pisa na bola, mas é a segunda vez que ele escolhe não comentar alguns detalhes. E aí no desafio do 3 e da 4 eles acabam sendo surpreendidos mais uma vez por uma modificação inesperada. E a maneira como eles batalham é interessante, inclusive comentada pela Meiko em determinado momento do episódio. Em nenhum momento eles se chocam de forma involuntária. Em nenhum momento os Beis deles se batem de forma que vá ser ruim para a estratégia deles. Eles lançam de maneira que eles não se batem, mas eles conseguem atingir o oponente. Isso é muito legal, porque um conhece exatamente a estratégia do outro, eles são bons, afinal de contas. E aí quando o Drum Brave atinge os dois, ele manda os dois para longe, surpreendendo todo mundo que tá ali na arena, porque Soul Eclipse, um só, já fazia um estrago contra Bladers profissionais. E aí o Drum Brave tanca os dois de uma vez só, é muito surpreendente. Isso porque vem a explicação da Assist Blade Heavy, que dá mais peso pro Drum Brave, que faz com que ele tenha um ataque mais poderoso e da maneira que ele consegue enfrentar esse tipo de oponente de frente e mandá-los para longe. O Drum Brave Heavy tem então a capacidade de ataque aumentada graças a isso. E é legal também que no momento em que nós temos os dois Soul Eclipse se chocando na arena, é justamente para que um mande o outro para Extreme Line, para que o outro consiga fazer o Extreme Dash enquanto um vai pro Extra Shoot ali, e os dois fazem suas manobras ao mesmo tempo para atingir o Drum Brave, o que é muito legal. E no que eles atingem o Drum Brave, ele voa para longe e todo mundo fica surpreso. Uau, será que agora o Blader X vai perder de fato? Será que finalmente alguém conseguiu tirar esse cara dessa sequência de vitórias infinitas? E não, ele cai de novo na arena, porque ele fala que apesar do futuro ser inevitável e de que a família Cross vai conseguir o que quer, não é esse o futuro que ele vê. E aí ele vai mostrar para os gêmeos o que não pode ser visto. O que na tradução ficou como algo extraordinário, mas o que ele fala no original sempre é: eu vou te mostrar o que não pode ser visto, que é a ideia do X e tudo mais. Entra a trilha maravilhosa do Drum Brave, ele se conecta na Extreme Line e ele faz um Extreme Dash Emperor. Nome legal pra caramba, mas o mais legal de tudo é que quando o Drum aparece no 4X, pelo fato de ele estar usando uma peça do Emperor Might, ele tá com uma coroazinha. E cara, isso aqui é muito fofo. É um detalhezinho pequeno, mas que deixa muito legal a visualização, né? A gente sabe que é o Drum Brave Heavy porque ele tá com essa coroazinha do Imperador, no caso. E ele vai pra cima dos dois e faz um Extreme Finish duplo. Então, meio que os gêmeos que queriam humilhar o Blader X para vencer dele na frente de todo mundo, meio que foram humilhados aqui e perderam com o Extreme Finish. Os dois ao mesmo tempo. O Drum Brave mandou os dois para fora com muita força, e isso aqui sim foi uma humilhação. Realmente a arrogância precede a queda, e aqui é o que a gente aprendeu. Vitória, obviamente, do Blader X, e claro, o Varden, que tava super preocupado ali no cantinho, tava, meu Deus, os executivos estão indo pro lado da nova Torre X, e tá dando problema, e nós vamos ser humilhados. Não, Blader X salvou. Até mesmo os haterzinhos que estavam ali, sabe, xingando um pouquinho no começo do episódio, um deles fala: eu sempre estive do lado do Persona, confiava neles. Tá bom, claro. E mais uma vez, o Blader X reforça pra família Cross. Fala pros seus irmãos, eu já falei pro Wade, fala pros seus irmãos que o time Persona vai vencer todo mundo da família Cross. Mais uma vez ele se coloca à frente, quase que como líder, e impondo toda a força que o Jackson tem. Ele foi o único que conseguiu vencer da família Cross por enquanto, e não só isso, venceu de dois ao mesmo tempo.
Então ele prova a sua força desse jeito. Aí a Nine entra em jogo e fala, tá vendo só? Esse é o futuro que eu quero. Muito bonitinha. Ela toda corajosa ali na frente do time, já se sentindo parte da família. E a cena corta de volta pro Komaba Sushi, onde o Robin tá falando, esse é o futuro que eu quero. Pô, você foi muito maneira, Nine, gostei da sua fala, não sei o que. Começa a tirar um sarro dela. Ela fica toda tímida, coitadinha, falando, não precisa também, né? Falar de novo isso aí, tá tudo bem, tá tudo certo. Empolgação do momento. Mas isso foi muito bom, hein? Essa vitória foi interessante porque eles venceram dos gêmeos Cross 2 de uma vez na frente de todo mundo, conforme a Meiko comenta. E a Multi complementa falando que isso é muito bom, pode levar um pouquinho mais a moral dos Bladers profissionais, que, pô, eles estavam, né, sendo humilhados, eles estavam sendo desmoralizados completamente, e não foi o caso aqui, porque pelo menos com essa vitória as coisas tendem a ficar um pouquinho mais interessantes pro lado dos profissionais, que por enquanto estão sendo derrotados pela família Cross. E a cena corta de novo, o Jackson tá lá imitando, esse é o futuro que eu quero, não sei o que. Ela fica, por favor, parem com isso. Os meninos estão tirando o maior sarro dela, mas é num bom sentido. É um bullying saudável. É legal a gente ver que ela tá sendo parte da família aqui e tá um ambiente agradável e divertido. Sushizinho novo de açaí com alguma coisa, banana, não sei, dentro, fácil. E seguimos então para as cenas finais, onde nós temos uma sequência de bomba atrás de bomba fantástica. Começamos aqui com os olhos do One Cross, que é aquele que está prometendo bastante coisa. Ele pergunta, o que é isso, Zero? E o Zero fala, isso aqui é o Emperor Might. Ué, Emperor Might nas mãos do Zero. Como é que conseguiu isso aqui? O que aconteceu? Alguém tá vazando informações? Nine, você não pode, olha... Vamos lá. O Zero fala que foi um projeto da Multi que ela conseguiu concluir, e foi bem impressionante o quão rápido ela conseguiu concluir esse projeto. Ao mesmo tempo, eles deveriam terminar outro projeto antes, que não conseguiram concluir ainda. Este outro projeto é muito legal ter aparecido no anime, pelo menos esse esquema, porque esse aqui é o Orochi Cluster. E eles colocam os desenhos, basicamente os desenhos dos fãs que mandaram pra Korokoro, você sabe, né, do Orochi Cluster. E aí o projeto sendo feito, todo o esquema aqui do avatar e da arte, de não sei o que, eles estavam construindo o Orochi Cluster, mas... o Emperor Might foi concluído primeiro. E não só isso, não apenas o Emperor Might, não apenas a menção ao Orochi Cluster, mas também um outro detalhe que está pronto para ser utilizado, a Infinity Bay Stadium, que também aparece pela primeira vez no anime aqui. Basicamente o que o Zero fala pro One é o seguinte, pega isso aqui e vai lá se divertir, amigão. É a sua vez agora. E assim acaba o episódio 106. Então não apenas tivemos a humilhação dos gêmeos, o que foi maravilhoso, porque eles estavam se achando demais anteriormente. Olha só, os perdedores não valem nada. É mesmo? Então tá bom, então beleza. Como é que foi a batalha com o Blader X? Conta pra gente. Além disso, nós tivemos nos minutinhos finais ali muita coisa sendo revelada, o Zero trazendo o Emperor Might em mãos, o que é muito estranho ele ter concluído esse projeto também, porque me passa uma impressão de que tem alguém vazando informações, não sei, mas ele também fala que tem uma arena nova sendo preparada e que o One deve se divertir com essas coisas. Como que ele vai se divertir com essas coisas e para onde essa história vai? Bom, isso eu vou comentar no vídeo que eu comento sobre o episódio 107, que é o próximo, tá bom? Então, se você curtiu esse episódio, deixa um gostei, comenta aí embaixo o que é que você achou de tudo que aconteceu aqui. Tenta não dar spoilers dos próximos, tá? Vamos conversar sobre esse episódio especificamente e todos os detalhes que eu comentei, ou às vezes que eu deixei de comentar e você reparou e quer comentar. Vamos deixar aqui embaixo, vamos trocar uma ideia nos comentários. Isso aqui são apenas uns pontapés iniciais pra gente começar o nosso papo sobre o episódio 106. No mais é isso, muito obrigado aí a você que assistiu esse vídeo até agora e a gente se vê no próximo. Até mais.